Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Na aula de hoje nós iremos estudar sobre a propagação de calor, os modos que nós temos do calor sair da fonte quente e chegar na fonte fria. Mas, antes de prosseguirmos com a aula, desde já peço para você se inscrever no canal. Aqui você vai receber todas as orientações para você acertar as questões de física, vai receber vídeos com aula, conteúdo, então não se esqueça de inscrever no canal e aproveite também para compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. Tópico 4, propagação de calor. Letra A, condução. Nós chegamos agora numa parte da matéria na qual eu vou precisar mostrar para você como que o calor sai de um corpo e vai para outro corpo, ou seja, os modos de se propagar o calor. Primeiro modo que nós vamos ver é a condução, que é a transferência através do contato entre as moléculas. Observe o seguinte, da fonte quente vai sair energia térmica, pois as moléculas da fonte quente estão vibrando bastante. Ao encostar na molécula do lado, o qual conecta com a fonte fria, aumenta a vibração dessa sua vizinha. E aí nós vamos ver um efeito em cadeia. A molécula sempre vai aumentar a vibração da molécula vizinha a ela, até chegar na fonte fria, na qual a fonte fria vai receber calor. Essa energia em trânsito saindo da fonte quente, indo para a fonte fria, através do contato entre as moléculas, nós chamamos de processo de propagação de calor por condução. No processo de condução de calor, é importante sabermos o fluxo de calor que sai da fonte quente e vai para a fonte fria. Tal valor nós vamos obter através da equação de Fourier, que vai determinar o fluxo de calor da fonte quente para a fonte fria, através da seguinte equação. Fluxo, que é dado pela letra grega φ, é igual a K, coeficiente de condutibilidade térmica do material, vezes A, que é a área da secção transversal do meio que está servindo como locomoção de calor da fonte quente para a fonte fria, vezes a diferença da temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, dividido pelo comprimento, ou seja, pela extensão desse meio que está servindo como locomoção de calor da fonte quente para a fonte fria. Essa equação é extremamente importante, é ela que permite calcular o quanto de calor sai da fonte quente e vai para a fonte fria. Se nós tivermos um material que é isolante térmico, ele vai impedir essa passagem de calor o máximo possível. Item B, convecção. Trata-se do processo de transferência de calor devido à alteração na densidade de líquidos e gases. Nós podemos observar o seguinte, quando nós temos um líquido ou um gás, de modo geral, quando aumentamos a temperatura, ele vai aumentar o volume. E aumentando o volume vai alterar a densidade desse líquido ou desse gás. Observe o seguinte, se eu aumento o volume com o aquecimento, a densidade do líquido ou do gás vai diminuir. E aí nós podemos perceber que tudo aquilo que é menos denso tem a tendência de subir e o que é mais denso tem a tendência de descer. Em geral, líquidos e gases quentes sobem, líquidos e gases frios descem. Esse processo, chamado de convecção, nós podemos ver em várias situações do dia a dia. Vou citar para você o primeiro exemplo. Nós podemos falar sobre a água que está fervendo na panela. A água que está mais próxima do fogo vai esquentar mais rápido. Vai ficar mais quente e, portanto, mais leve, vai subir. A água que está na superfície vai ficar mais pesada, porque ela ainda está fria, e desce. E assim vai gerar um processo de convecção na água. É esse processo de convecção
que faz a água borbulhar quando você vai fazer o café, por exemplo. Outro exemplo que nós podemos citar é o ar-condicionado. Eu acredito que você já deve ter observado o ar-condicionado, em geral, ele fica na parte superior dos ambientes. Por quê? O ar-condicionado, por si só, ele resfria o ar. Se ele resfria o ar tende a descer, porque o ar está mais pesado. O ar quente que está na superfície do ambiente tende a subir. E assim cria um ciclo de convecção, facilitando com que o ambiente seja resfriado, que é o intuito principal de um ar-condicionado. Mas, professor, eu já ouvi falar de um ar-condicionado portátil que costuma ficar no chão. Como é que funciona isso? Ora, o ar-condicionado portátil, você já deve ter escutado muitas pessoas reclamando que ele não resfria o ambiente como o ar-condicionado que é fixo. Isso por quê? A pessoa não está sabendo utilizar o ar-condicionado portátil. Se você está utilizando o ar-condicionado portátil, independentemente do ambiente, você tem que tentar manter ele o mais alto possível. Porque se você manter o mais alto possível, ele vai resfriar o ar que está em cima e vai permitir com que o ar frio desça e o ar quente sobe. O problema é que muita gente utiliza o ar-condicionado portátil no chão. Aí o que acontece? O ar frio fica retido no chão, o ar quente sobe, consequência, você fica suando a cabeça e os seus pés ficam gelados. Letra C. Radiação ou irradiação. Outro modo que nós temos de propagar calor é através das ondas eletromagnéticas. Tal fenômeno nós chamamos de irradiação ou radiação, tanto faz. Esse processo é quando você utiliza ondas eletromagnéticas que têm um espectro gigante, pode ser raio-x, raios gama, pode ser a luz visível, pode ser a micro-ondas. Todas essas você vai permitir que a energia seja transportada por ondas que se propagam no vácuo ou em qualquer meio, que são as ondas eletromagnéticas. O mais comum de nós falarmos das ondas eletromagnéticas é através da luz. Então, quando nós falamos de energia transportada da fonte quente para a fonte fria através da luz, nós estamos falando de irradiação. Exemplo que nós podemos dar é o Sol. O único modo que tem para a energia do Sol chegar até nós aqui na Terra é através da irradiação. Fique de olho no Enem, questão que caiu no exame de 2019. Diz assim: o objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, A, 40 cm por 40 cm por 40 cm e B, 60 cm por 40 cm por 40 cm, de faces de mesma espessura, um estudante compara suas condutividades térmicas Ka e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após o intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão entre Ka e Kb é mais próxima de quanto? O enunciado dessa questão do Enem diz o seguinte: nós temos um recipiente A de dimensões que estão aqui, um recipiente B de dimensões que estão aqui, e uma estudante está desejando saber a relação entre a condutibilidade térmica do material que o recipiente A é feito, dividido pelo coeficiente do material B, que é essa relação aqui. Para isso, ela fez um experimento.
ela colocou gelo no recipiente A, gelo no recipiente B e fechou. Passou um certo tempo, foi lá e verificou a quantidade derretida de gelo. E observou que no recipiente B, a massa derretida foi o dobro da massa de A. Ora, nós podemos dizer que nesse caso o recipiente todo estava fechado e que o fluxo de calor do meio externo para o meio interno foi constante em todas as superfícies. Isso significa o seguinte: se derreteu mais massa de B do que massa de A, é porque o fluxo de calor de B foi maior que o fluxo de calor de A. Então nós podemos escrever da seguinte forma. Mas a questão não quer saber a relação do fluxo de calor, quer saber a relação do K, Ka sobre Kb. Vamos pegar a equação de Fourier e vamos achar o K. Isolando o K na equação de Fourier, nós vamos ter essa relação fluxo de calor vezes L dividido por A vezes ΔT. Esse L é a espessura, que nós já sabemos que é constante tanto para o recipiente A quanto para o recipiente B. O enunciado teve o cuidado de dizer que na hora que abriu o recipiente ainda restava gelo. Isso significa que a temperatura dentro do recipiente foi constante o tempo todo. E do lado de fora também foi constante o tempo todo. Ou seja, o ΔT, tanto para o recipiente A quanto para o recipiente B, foi constante. Então nós já podemos observar que L e que ΔT são constantes para os dois recipientes. E nós podemos assim, então, fazer a relação de Ka dividido por Kb. E aí nós vamos obter essa relação entre fluxo e área de A e de B. Mas quem que é a área de A e quem que é a área de B? Por isso que ele passou as dimensões. Vamos ao cálculo dessas áreas? Ora, por que nós temos aqui 6 vezes 40 vezes 40? Lembre-se, o recipiente A é formado por 6 faces de dimensões 40 por 40. Então eu estou multiplicando a face pela área de uma só face. Agora, no recipiente B, nós temos 4 faces de dimensões 60 por 40 e 2 faces de 40 por 40. Desse modo, a área total de A vai ser 9.600 centímetros cúbicos e a área total de B, 12.800 centímetros cúbicos. E agora nós podemos voltar naquela equação e substituir tais valores e os valores do fluxo para chegarmos na resposta dessa questão. Ora, o fluxo de A vai cancelar com o fluxo de A. E aí nós vamos ter aqui 12.800 dividido por 2 vezes 9.600, que vai dar 19.200. 12.800 dividido por 19.200, nós vamos chegar na razão Ka sobre Kb igual a 0,67. Era essa a resposta do Enem de 2019. A alternativa correta, letra B. E assim chegamos ao final dessa nossa aula. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas que estão precisando para estudar e se preparar melhor para o vestibular e para o Enem. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.